Então, nós vamos continuar hoje o estudo que nós já iniciamos há algum tempo atrás, dos eventos finais que marcam essa última parte da história do cristianismo. Nós vamos falar hoje de um dos últimos eventos, que seria as 7 pragas e o tempo de angústia. 2 eventos importantes que a igreja precisa conhecer. Nós já começamos há um tempo atrás, estudando os primeiros eventos que nós, como povo de Deus, precisamos conhecer. Todas as igrejas têm a Bíblia, e a Bíblia já nos é suficiente para entender o que está acontecendo e o que irá acontecer nos próximos dias. Mas Deus presenteou a igreja adventista do 7º dia com uma luz adicional, que nós chamamos de livros do Espírito de Profecia. Dentre os livros que nós estudamos, há um que eu tenho destacado de maneira especial, o livro Eventos Finais. Esse livro é uma seleção, uma coletânea das principais citações que tem sobre este assunto. E eu busquei então classificá-los em 8 partes, ou 8 eventos. Eles estão nesta ordem, mas não necessariamente irão acontecer nesta ordem. O fato é que todos irão acontecer, alguns simultaneamente. O primeiro evento que já pregamos aqui foi sobre o decreto dominical. Este evento para nós, ele vai trazer um momento difícil para o cristianismo. Mas esse momento difícil, chamado de sacudidura, é necessário, porque vai separar crente firme de crente que não tem levado a sério sua vida com Deus. A sacudidura preparará a igreja para receber a tão longamente esperada chuva serôdia, que dará à igreja o poder para finalmente o alto clamor do Evangelho eterno, resumido em Apocalipse 14, versículos 6 a 12, chegar a todos os confins da terra. Haverá por essa ocasião uma tentativa em separar a humanidade em 2 grupos, selados pelo selo de Deus e marcados pela marca da besta. Um sermão que já preguei anteriormente. Se alguém quiser conferir, todos os sermões estão em nosso canal no YouTube, Minha Escola E10. O selamento, quando separar quem de fato vai seguir a palavra de Deus, de quem de fato vai seguir as tradições humanas e o que lhe é conveniente, esse selamento, que é assim chamado esse momento da história, trará então fim ao tempo da graça. Cristo vai encerrar o seu ministério no santuário celestial. Como é que nós saberemos que o tempo da graça terá chegado ao fim? É que sobre a humanidade serão derramadas as 7 últimas pragas, e virá sobre o povo de Deus um tempo de angústia qual nunca houve. Esses 2 temas finais é o que vamos estudar nesse momento. Quero convidá-los a pegarem suas Bíblias, vamos abri-las no livro do Apocalipse, o capítulo 16, os versículos 1 e 2. Apocalipse então, 16, verso 1, diz o seguinte: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Nós não leremos o capítulo 16 todo agora, porque essa é uma tarefa que você pode fazer em casa. Mas vamos aqui brevemente pontuar sobre essas pragas. Esse momento dificílimo que está por vir na nossa história. Algum tempo atrás, nós experimentamos alguns meses de muita ansiedade, de muita angústia, bem recente. O período da Covid-19. E, infelizmente, tivemos o óbito de quase 1 milhão de pessoas no mundo. E isso assustou muita gente. Muita gente ficou pensando até que fosse o fim da história da humanidade.
Mas eu queria lembrá-lo que essa pandemia que nós passamos, embora tenha sido muito lamentável, ela não chegou nem na sombra, nem aos pés do que foi a considerada mãe das pandemias, que foi a chamada gripe espanhola, que aconteceu há pouco mais de 100 anos atrás, do ano 1919 a 1920. A gripe espanhola não só infectou, ela matou mais de 50 milhões de pessoas. E vale lembrar que o mundo era menos populoso na época, e isso foi logo após a Primeira Guerra Mundial. Imagine então como estava a igreja e a humanidade nesse momento. Recentemente, eu estava em uma igreja de férias, e eu gosto muito de ouvir sermões. Pregar é uma das coisas que eu mais gosto, eu me sinto extremamente privilegiado em pregar. Eu considero um momento assim, de ouro para mim na semana, quando eu chego sábado de manhã e posso ver vocês ouvindo a palavra de Deus. Por outro lado, eu me sinto uma grande responsabilidade. Eu me sinto ali mesmo, às vezes, um pouco temeroso, garganta seca, boca seca, o corpo treme, porque eu sempre acredito que esse é um momento de muita responsabilidade. E pregar um sermão desse, de maneira especial, me deixa o coração batendo um pouco mais acelerado, porque são verdades um pouco fortes, mas que eu preciso apresentar. E naquele sábado de manhã, durante quase 1 hora, eu tive que ouvir alguém pregando, e a pessoa pregava entusiasmada, empolgada, dizendo que as 4 pragas das 7 pragas de Apocalipse 16 já estão caindo sobre a terra, e que já caíram. Aquilo me deixou muito desgostoso, muito chateado. Eu fiquei aborrecido não pelo fato de estar ouvindo uma pessoa dizer durante quase 1 hora que as 4 pragas de Apocalipse 16 estão caindo. O que mais me aborreceu foi ninguém ter falado nada, foi ninguém ter questionado nada. Isso me deixou muito aborrecido. E acabei tendo que gastar um tempo, foi daí que eu me despertei para preparar essa série. Eu agradeço muito o carinho, agradeço muito a confiança que a igreja tem naquilo que eu prego. Fico feliz quando as pessoas me dizem que a mensagem falou para o coração delas. Mas se eu estivesse nessa manhã pregando que 4 pragas das 7 pragas estão caindo, eu estaria pregando uma verdade ou uma mentira? Uma mentira, uma heresia. As pragas do Apocalipse 16 ainda não começaram a cair. Por que não começaram a cair? Vamos lá. Vamos recapitular pela primeira praga. Na primeira praga que nós lemos, quando a praga é derramada, quando a taça de Deus é derramada, não é derramada sobre toda a humanidade. As 7 pragas não cairão sobre toda a humanidade. Isso precisa ficar claro na nossa mente. Assim como no Egito, as pragas não foram derramadas sobre todas as pessoas. No Egito, Deus fez distinção entre aqueles que eram fiéis a Ele e aos que não eram fiéis à sua palavra. Mesmo a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, aquelas famílias que colocaram o sangue do cordeiro no umbral da porta, naquela casa, não houve praga. Sendo assim, no Egito, assim como Deus guardou o seu povo fiel, quando essas pragas caírem, não cairão sobre o povo fiel a Deus. A pandemia, ou as tragédias que acontecem hoje, estão caindo somente sobre o povo desleal a Deus, ou cai e tem alcançado todos? Todos estão sendo alcançados. Portanto, não se aplica às pragas do Apocalipse. Também vale lembrar que as pragas que vão cair, a história da humanidade nunca teve registro antes. As 7 pragas que a Bíblia apresenta são muito além do que eu sou capaz de descrever e do que você é capaz de imaginar. Nunca houve e nunca haverá pragas tão terríveis como as pragas que ainda vão cair. As 7 últimas pragas só irão cair, só serão derramadas quando o tempo da graça tiver fechado a porta. Depois de ter tido o decreto dominical, primeiro tempo de angústia, chuva serôdia, selamento, finda-se a graça, aí então cairão as pragas. Quando ouvimos qualquer mensagem, talvez com a cara meio espetaculosa às vezes, dá uma conferida na Bíblia, irmão.
Confere os livros do Espírito de Profecia para que você não esteja sendo enganado e você venha ir na direção equivocada. A segunda e terceira pragas, quando você olha o relato no versículo 3 e 4, são derramadas e fazem nos lembrar das pragas lá do Egito. São derramadas sobre o mar e sobre as fontes das águas, e ambos se transformam em sangue. Essas pragas, inclusive, quando começarem a acontecer, não acontecerão de maneira assim universal. As pragas não irão acontecer todas ao mesmo tempo e nem em todos os lugares e nem todos com a mesma intensidade. Por quê? Se as 7 pragas fossem derramadas das taças todas de vez e em todo o planeta, ninguém sobreviveria. A humanidade não restaria ninguém. Deus ele já vai ter, neste momento da história, retirado o seu povo dos grandes centros. Vocês se lembram que nós pregamos aqui que o sinal para o povo de Deus deixar as grandes cidades acontecerá em que momento? Por ocasião do decreto dominical. Será o momento do povo de Deus deixar as grandes cidades e irem para as pequenas cidades e vilas. Quando as pragas começarem a serem derramadas, elas começarão a serem derramadas nos grandes centros de maldade e de perversidade. Nem toda cidade é igual, nem todo estado é igual. Embora a maldade, a perversidade e o crime estejam em todos os lugares, existem centros que concentram maior a maldade, e é por aí que as taças começaram a serem derramadas. A quarta taça, no versículo 8 do capítulo 16, chama a atenção que ela é derramada agora sobre o sol. O sol aqui é apresentado no versículo 8, que ele então começará a queimar as pessoas. A temperatura do sol chegará a níveis absurdos. Há expressões que são usadas nos livros do Espírito de Profecia que diz que aquecerá 7 vezes mais. Claro que não necessariamente temos que fazer um cálculo da temperatura que nós enfrentamos hoje, mais ou menos 30 graus, 40, às vezes um pouco mais. Não necessariamente temos que literalmente aplicar o princípio de 7 vezes 30 ou 40. Mas o fato é, a temperatura do sol, ela vai alcançar limites inimagináveis. E muitas pessoas, dos perdidos, nem mesmo verão Jesus voltar. Só o verão na segunda vinda, na segunda volta, depois do milênio. Já morrerão por ocasião desse superaquecimento do sol. Algumas pessoas se perguntam, mas por que Deus castigaria a humanidade? Deixe-me fazer uma pergunta a você. Se Deus quiser castigar o homem, quem é o homem para perguntar a Deus por que ele castiga? Se Deus decidir castigar o filho como um pai que castiga um filho que ama, quem seria o filho para questionar o pai? No entanto, nós acreditamos que as 7 pragas não serão um castigo direto de Deus. Não cremos que será Deus castigando ou punindo diretamente a humanidade. Nós cremos da seguinte maneira: nós cremos que Deus vai retirar parcialmente, momentaneamente, a sua mão protetora de sobre a humanidade. Quando Deus retirar um pouco a sua mão de proteção, quando o Espírito de Deus não refrear mais o coração dos homens maus e de Satanás, porque nós cremos que hoje, apesar de tanta atrocidade acontecendo, de tanta coisa horrorosa acontecendo, nós cremos que Deus ainda mantém o controle dos 4 ventos de destruição que estão prestes a serem soltos sobre a terra. Nós cremos que Deus se mantém soberano sobre tudo o que acontece na história da humanidade. Cremos inclusive que se não fosse a mão protetora de Deus, todos nós, fiéis, já estaríamos mortos. Se não fosse os anjos que guardam você de dia e de noite, que levam você e traz de volta para o trabalho, se não fosse a proteção do céu, você não estaria mais aqui.
Então nós cremos que Deus, com a sua mão refreadora, com o seu espírito que refreia a maldade do coração de homens que estão no poder hoje, é que Deus tem segurado um tempo mais de graça e misericórdia para salvar o máximo possível de pessoas. Mas, nesta ocasião da quarta praga, Deus vai retirar um pouco o seu espírito. A sua mão protetora será parcialmente retirada sobre os filhos rebeldes, e eles sofrerão as consequências das suas escolhas. Um episódio que nos ajuda a entender melhor essa praga é o momento que acontece em Números capítulo 21, quando o povo de Israel saía do Egito no deserto, indo para Canaã. Ali no deserto, o sol era escaldante e teria matado muita gente. Só que sobre o povo de Israel havia uma nuvem que protegia este povo de dia e de noite. De dia protegia do sol escaldante e à noite aquecia e protegia o povo de Deus. Também no deserto houve um momento em que o povo de Deus ficou muito impaciente, falando contra Deus e blasfemando contra Deus. E Deus então decidiu tirar a sua proteção momentânea, e serpentes do deserto entraram no acampamento e mataram milhares de pessoas que recusaram-se a olhar para a serpente de bronze. Eu te pergunto, aquelas serpentes de bronze que entraram no acampamento, foi Deus quem colocou? Não foram. No livro Patriarcas e Profetas, quando comenta sobre aquele episódio, diz que aquelas serpentes já estavam no deserto, mas Deus, pela sua proteção, as afugentava. Mas com a retirada parcial e momentânea da proteção de Deus, as serpentes invadiram o acampamento. Então nós cremos que, embora Deus tenha poder para castigar e tenha legitimidade para isso, não serão castigos direto de Deus. A quinta praga, esta eu gostaria de ler com você, pelo menos uma parte. Capítulo 16, versos 10 e 11. Esta quinta praga, diz o texto, que derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. E esses homens então tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Quero destacar 2 pontos nessa leitura. Primeiro, a dor extrema que essas pessoas estarão experimentando. Eu já senti algumas dores. Uma das que mais marcaram minha memória foi dor de dente. É uma dor assim muito difícil de lidar com ela. Graças a Deus que eu só me lembro que foi uma vez só. Não sei se você já teve alguma dor mais forte do que essa, mas dizem que a dor do parto é a dor mais forte que uma pessoa poderia experimentar. Não é à toa que Deus escolheu a parte mais forte do casal para ter a dor do parto, escolheu a mulher. Os homens, provavelmente, nenhum deles resistiriam à dor do parto. Mas é provável que nenhuma das mulheres que experimentaram dor do parto chegaram a sentir uma dor tão extrema a tal ponto de morder a língua ou remorder a língua. A dor do parto que você sentiu não chegará nem aos pés da dor que essas pessoas estarão experimentando. Serão dores extremas. Segundo ponto, mesmo com a dor extrema, diz a Bíblia que essas pessoas blasfemarão contra Deus e não se arrependerão dos seus pecados. Mesmo sofrendo, essas pessoas não se voltarão para Deus. Mas por quê? 2 motivos. Primeiro, porque o tempo da graça já terá encerrado. O Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não estará mais em atuação. Essas pessoas não se converterão também porque já tiveram a sua oportunidade e rejeitaram. A dor nem sempre leva as pessoas para Deus. Já vi pessoas dizerem: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Lê do engano. Há pessoas que não vêm nem por amor e nem pela dor. Quando Cristo morreu, tinham 2 homens com muitas dores ao seu lado. Um veio pelo amor, um veio pela dor, mas o outro nem pela dor veio.
Algumas pessoas, quando sentem-se que estão sofrendo, elas correm para Deus. Quando as coisas se aliviam um pouquinho, elas fogem de Deus. Mas tem pessoas que nem com dor extrema não procuram a Deus. Então não confie na dor, porque a dor nunca será mais poderosa do que a força do amor. Eu acredito que quem não vier por amor, nenhum outro poder é capaz de trazê-lo também. Por isso, neste momento da história da humanidade, o amor de Deus não poderá mais atuar no coração do homem. Essas pessoas que estarão perdidas e sofrendo os juízos de Deus, elas então procurarão salvos, pedindo que ensinem como é que eles podem se livrar desses castigos, como podem se livrar dessas dores extremas. Os salvos com o coração tremendo, salvos das pragas, porque os fiéis não estarão sofrendo essas pragas. Eles vão orar a Deus, eles vão pedir a Deus por essas pessoas que estão sofrendo. Mas Deus poderá ouvir alguma oração dos seus filhos nesta ocasião? Não mais. Nenhuma oração mais será ouvida nesta ocasião. A última lágrima de amor terá sido derramada pelos pais, pelos filhos. A última lágrima de amor terá sido derramada por aqueles que são impenitentes. A última pregação terá sido feita para converter os corações. A última lágrima de Cristo, a sua última intercessão, já terá sido encerrada no santuário celestial. Será o momento mais triste e mais solene de toda a história da humanidade, porque Deus e os justos nada poderão fazer por eles. Já que as pragas não cessam, e já que os ímpios não são aliviados, e já que os salvos são protegidos, então acontece a sexta praga. A sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates, assim é considerado, como uma referência às forças destruidoras do povo de Deus. E aqui são apresentados três poderes. É apresentado que o apóstolo João viu sair da boca do dragão, da boca da besta, do falso profeta, três espíritos poderosos, semelhante a rãs, que fazem sinais e maravilhas e prodígios em toda a terra, e eles reunirão os homens poderosos de todo o planeta, para fazer um grande ajuntamento no dia do Senhor. Quem são esses três poderes? Quem é o dragão? Esse é fácil de você se lembrar. Apocalipse 12, versículo 9. O dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo, que se chama Satanás. Quem é a besta apresentada novamente aqui? A mesma do capítulo 13, a que sobe do mar e mais tarde da terra, que ambas se unem e exercem o mesmo poder. E quem é o falso profeta? O falso profeta é aquele que promove, é aquele que ensina os ensinos do dragão e da besta. Esses três poderes que aqui são apresentados como espírito de rãs imundos, representam três forças poderosas, ideológicas e também espirituais, religiosas, que ainda comandam este mundo e que terão grande poder nesta ocasião. Quem são elas? O catolicismo ainda é o poder religioso mais influente do planeta, mas não estará sozinho para fazer um decreto de morte contra o povo de Deus. Houve primeiro o decreto dominical, obrigando a santificação do domingo, que já pregamos aqui, mas nesta ocasião será assinado um novo decreto: tolerância zero aos salvos, tolerância zero aos justos, morte aos filhos fiéis de Deus. O catolicismo dará suas mãos ao protestantismo apostatado, representado pelas milhares de religiões que seguem não só a marca da Igreja de Roma, que é a guarda do domingo, como seus ensinos misturados com verdade e mentira, mas um terceiro poder, que será o espiritismo. O espiritismo é uma crença básica de todas as grandes religiões do mundo. Não é à toa que o inimigo tem usado Hollywood, não é à toa que o inimigo tem explorado bastante o cinema, novelas, filmes, desenhos e séries, livros, para colocar na cabeça das pessoas que quem morre não está morto, mas que vai para uma outra dimensão, que terão novas chances. Só que isso tudo é mentira. Quando a pessoa morre, o seu tempo da graça já chegou ao fim. Eu espero que você ainda viva muito. Eu espero que Jesus volte contra você e eu convido para abraçarmos Jesus e irmos para o céu.
Eu espero que nós possamos estar vivos por ocasião do tempo dessas pragas, e nós vamos passar por elas e vamos vencer todas elas. Mas, se eu vier a morrer hoje, ou se você vier a morrer hoje ou amanhã, na hora que você fechar os olhos, o tempo da graça para você já acabou. Na hora que alguém vem a morrer, o tempo da graça para ele chegou ao seu limite. Quando ele abrir os olhos, ou estará salvo para sempre, ou perdido para sempre. Portanto, meus amados irmãos e queridos amigos, hoje é o tempo de você orar pela sua família. Hoje é o tempo de você chorar pelos seus filhos. Hoje é o tempo de você buscar seus vizinhos. Hoje é o tempo de pregar. Ainda há tempo. Deus ainda tem tolerado um pouco mais a perversidade da humanidade. Deus não está demorando, como alguns julgam demorado a sua vinda, mas Ele é paciente. Ele é longânimo conosco, com todos, para que cheguemos ao arrependimento e sejamos salvos. Esses poderes unidos farão um decreto de morte contra o povo de Deus. E aí então virá o famoso tempo de angústia. Por questão de ficar talvez um pouco mais fácil, eu vou separar esse tempo de angústia em duas partes. Há um primeiro tempo de angústia que virá sobre o povo de Deus, por ocasião dos decretos dominicais. Mas os decretos dominicais, eles virão ainda no tempo da graça, ainda antes de fechar a porta da graça, ainda antes de começarem a cair as pragas. Esse primeiro tempo de angústia deixará o povo de Deus angustiado, porque nós somos o povo que defende a liberdade. Nós somos o povo que defende a liberdade religiosa, de expressão e de crença. Se você diz o contrário, você não representa o cristianismo. Nós defendemos que cada ser humano pode acreditar e falar o maior absurdo que quiser, mas ele tem que ter liberdade para isso. Embora nós não concordamos com nada que talvez alguém diga, ele tem direito pleno de dizer o que quiser e de acreditar também. Nesta ocasião, esse tempo de angústia, ele vai proporcionar também ao povo de Deus uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. O Evangelho eterno, então, nesta ocasião, não terá ainda concluído o seu trabalho. O Evangelho eterno, nessa ocasião, nesse primeiro tempo de angústia, alcançará todo o planeta. Talvez alguns de nós, alguns juvenis que eu olho nessa manhã, alguns jovens e adultos que estão aqui, talvez, para este Evangelho ter mais força na pregação, terão que dar as suas vidas no altar da obediência a Deus. O cristianismo é uma história que foi escrita com gotas de sangue de amor. Nunca foi diferente. E talvez eu tenha que ser chamado a ser um mártir por este Evangelho. Talvez você que me ouve aqui presente na internet, talvez você tenha que ser chamado neste tempo de angústia, ainda no tempo da graça, para entregar a sua vida por amor à verdade que você diz acreditar. E esse sangue derramado dará poder para aumentar o volume da voz da pregação do Evangelho. Mas se isto acontecer, não se preocupe. Deus vai nos revestir da mesma fé e coragem que revestiu os mártires que escreveram a história que chegou até nós. Esse é o primeiro tempo de angústia. O segundo tempo de angústia, a segunda fase do tempo de angústia, ele é diferente. Nesta segunda fase agora, ninguém mais irá morrer por causa do Evangelho. Porque se acontecesse alguma morte neste período, seria uma forma do inimigo comemorar. Portanto, na segunda fase do tempo de angústia, ela vai ter início após o início das pragas serem derramadas. Esta angústia agora virá com o novo decreto, mas agora de morte aos filhos de Deus. Com este decreto em vigor, não havendo mais tempo da graça, as pragas caindo, então virá o tempo chamado de angústia de Jacó. Por que esse tempo terrível é chamado tempo de angústia de Jacó? Vou lhe dar duas razões principais. Jacó estava angustiado porque voltava para encontrar seu irmão. Deveria estar com saudade, mas o seu medo era maior do que a sua saudade. Sua mãe já havia falecido. Sua mãe, que ele tanto amava, ele nunca imaginou que aquele beijo era o último beijo de despedida, tantos anos atrás. E naquela noite, ele estava muito preocupado porque seu irmão, ele já havia recebido a notícia que iria se encontrar com ele no dia seguinte. Seu irmão não vinha sozinho, vinha com mais 300 homens, armados até os dentes, para acabar com Jacó
e matar toda a sua descendência e destruir tudo que era dele. Primeiro medo de Jacó: será que vou morrer amanhã? Será que Deus vai me livrar dessa? Mas a segunda razão da angústia de Jacó: Jacó havia pecado contra Deus, havia pecado contra o seu irmão, havia pecado contra o seu pai, e Jacó tinha no seu coração uma incerteza: será que eu fui perdoado por Deus? Será que essa mentira que eu contei, esse engano que eu fiz, Deus já me perdoou? Naquela mesma noite, Deus veio para Jacó dar a resposta. Enquanto Deus lutava com Jacó em forma de um guerreiro, que era o próprio Jesus Cristo, esse mesmo Deus maravilhoso lutava por Jacó contra Esaú. Deus visitou Esaú e disse: Esaú, amanhã você vai encontrar Jacó, e não se atreva a falar um tantinho assim com ele, nem bem e nem mal. Não se atreva a tirar um fio de cabelo dele, não se atreva. No dia seguinte, quando Esaú encontra Jacó, tudo que consegue fazer é abraçar, beijar e chorar com seu irmão. É assim que acontece quando Deus coloca a sua mão sobre algo. Naquela mesma noite em que Jacó lutava, preocupado com o seu pecado, Deus disse: Jacó, você está perdoado. Você não é mais enganador. O seu nome não é mais Jacó. O seu nome agora é Israel. Você é abençoado de Deus. Da mesma forma que Jacó ficou angustiado, nós também ficaremos angustiados. Por quê? Simples. Teremos um decreto de morte contra nós, com dia e hora da nossa execução em todo o planeta. Alguns fugindo pelos matos, outros presos em celas, outros encurralados, aguardando o dia que foi divulgado o decreto de morte, para serem mortos. Deus aparentemente estará em silêncio até então. Agora, neste momento, a gente sabe que o povo irá clamar a Deus, como nunca antes. Irá clamar por livramento dia e noite. E Deus vai ter que abreviar esse tempo, senão ninguém suportaria. Alguns, inclusive, de nós, por Deus saber que são fiéis, e talvez por não ter uma estrutura física forte o suficiente, Deus permitirá que alguns de nós morram, descansem no Senhor um pouco antes. Alguns pais e filhos poderão ir para o túmulo um pouco mais cedo, a fim de serem acordados para a manhã gloriosa da ressurreição. Deus, por misericórdia, irá poupá-los. O inimigo vai tentar de todas as formas nos acusar e nos fazer lembrar de algum pecado, para que sintamos que estamos perdidos nesta ocasião. Mas nenhum pecado será lembrado pelos filhos de Deus, porque os filhos de Deus não terão nenhum pecado não confessado. Os filhos de Deus nós não teremos nenhum pecado acariciado no coração. Por isso, eu e você não podemos nenhum dia ir para o leito, ir para a cama dormir, sem confessar a Jesus todos os nossos pecados. Se você acariciar um pecado, ele vai destruir você. Ou você vence o pecado, ou ele vence você. Eu e você precisamos a cada dia que nós vivemos, porque cada dia é a miniatura de uma vida. Eu preciso cada dia, ao final dele, me fazer as pazes com Deus. E assim como Deus deu a vitória a Jacó, Deus dará a você também. Nesse tempo, nós vamos depender inteiramente de Deus, plenamente dependente dele. Mas o fato é que Deus vai cuidar da gente. Anjos de Deus ministrarão os filhos de Deus. Diz lá em Isaías 33, verso 16, que o nosso pão nos será dado, e nossas águas serão certas. Mas por ser um tempo de angústia tão difícil, Deus vai abreviar, porque senão ninguém iria suportar. Neste momento de extrema angústia e dor, finalmente Deus vai quebrar o seu silêncio e vai anunciar para os seus filhos o dia e a hora da sua vinda. E o dia e a hora da volta de Jesus será marcado um pouco antes do dia e da hora que foi marcado o decreto de morte. Os filhos de Deus então descansarão seguros, estarão tranquilos, porque eles conhecem a voz de Deus e a mensagem será clara aos nossos ouvidos. Para aqueles que não temem a Deus, eles não ouvirão a sua voz e não compreenderão a mensagem. Mas se você é alguém que hoje já conhece a voz de Deus, você compreenderá a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus, você compreende Deus falando com você, você tem prazer em falar com Deus. Se você for íntimo de Deus, certamente você compreenderá a voz dele e estará entre os salvos. Quero terminar a mensagem falando agora da sétima praga. A sétima taça, ou sétima praga, é apresentada
como trazendo relâmpagos, vozes, trovões. A terra então estará experimentando um grande terremoto, os montes começando a tremer, prédios começando a cair, o mar agitado. Nós cremos que a sétima taça será a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Será impossível descrever em palavras o que vai acontecer naquele dia. O grande dia do Senhor, ele vai ser um dia de contrastes. Haverá um momento mais feliz da história da humanidade, onde assim como diz em Isaías 25, verso 9, nós, pela misericórdia de Deus, ergueremos nossas mãos e vozes aos céus e diremos, este é o Deus a quem nós aguardávamos, e Ele nos salvará. Será o dia da maior alegria dizer, que bom que nós acreditamos em algo que era verdade, que bom que tudo o que falamos, o que Ele está fazendo, é muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse vai ser um momento incrível, o mais marcante da nossa vida. Mas haverá um contraste. Também será o dia mais triste para aqueles que desprezaram, que rejeitaram a voz de Deus. Será o dia da destruição e da morte daqueles que não quiseram, que rejeitaram, que desprezaram o sacrifício do Filho de Deus. Eu quero convidar você para ler só mais esse verso de Daniel 12, verso 1. De todas essas passagens, esse verso é o meu favorito. Daniel 12, versículo 1 diz o seguinte: e naquele tempo, quem vai se levantar? Se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Nós passaremos por tempos difíceis, mas o mais importante é que Jesus estará conosco a cada momento. Quem é Miguel? Miguel é o nome de Jesus quando ele está em batalha. Quando você está sozinho, ele diz, eu sou Emanuel. Quando você está com fome, ele diz, eu sou o pão da vida. Mas para o seu povo perseguido, humilhado e ameaçado de morte, Miguel estará de pé, dizendo, eu sou o soldado, o príncipe, o guerreiro que defende os meus. Jacó, naquela noite de angústia, foi muito difícil. Foi duro para Jacó o tempo de angústia. Mas também foi a noite que Jacó passou mais tempo agarrado com Deus. Foi a noite mais íntima de Jacó com Deus. Eu não tenho dúvidas, de que o tempo de angústia vai ser difícil para nós. Mas será o tempo que nós mais vamos sentir a presença e a proteção de Deus sobre nós. Você já percebeu que às vezes os tempos de angústia que nós passamos são os tempos que mais oramos também? Você já percebeu que às vezes as noites mais escuras são aquelas que você mais sente Deus quase apalpando do seu lado? Pois nessa noite terrível do tempo de angústia, poderemos ter a certeza que Deus não vai nos deixar sozinhos. E quando a noite for mais escura, o brilho da volta de Jesus irá aparecer. A volta de Jesus é o tema do próximo sermão. É muito bom saber que, haja o que houver, estaremos nas mãos de Jesus. O mais difícil não é morrer por Cristo. O mais difícil é viver com Cristo. Mais difícil do que dar a vida pela causa de Cristo é viver uma vida pela causa de Cristo. Desafio a viver cada dia em Cristo, agarrado com Ele, porque haja o que houver, a noite de angústia, Miguel está de pé para defender os seus, e vai defender aí você. Vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado pela certeza que temos, primeiramente, do perdão dos nossos pecados. Que saiamos aqui dessa manhã com a certeza de que o sangue de Cristo, Ele é capaz de nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Que não acariciemos nenhum pecado em nosso coração, nem contra Ti, nem contra ninguém. Porque nesse tempo de angústia, nós queremos estar ali salvos, eternamente salvos para sempre com o Senhor Jesus. Pai Santo, ajuda-nos a vencer as batalhas do dia a dia, as angústias que já nos sobrevêm hoje. Ajuda-nos a buscar mais a presença de Cristo, a nos agarrar mais ao manto, à mão poderosa de Jesus, para que se esse tempo de angústia vier sobre nós aqui, que quando ele vier nos encontre preparados, já vivendo uma vida íntima com a pessoa de Miguel. Que o Senhor continue a nos abençoar e nos fortalecer.
abençoando todos esses irmãos aqui presentes, os que nos assistem também pela internet, aos que ficarem em casa, estenda sua mão sobre eles também. Nós te oramos, confiantes, no nome de Jesus. Amém.